Bom dia, pessoal! E sábado com Agro no Ponto, onde o agrocearense se encontra. E eu sou Jaqueline Diógenes e está começando a segunda temporada do programa, mostrando as riquezas do nosso Ceará e dando voz a quem faz o campo acontecer. E no programa de estreia nós vamos trazer um olhar para o futuro. Quais são as perspectivas para o agro em 2025? E tem também tecnologia, inovação e um olhar especial para as joias da Caatinga. Então fica comigo que o Agro no Ponto já começou! E o ano começou com tudo e o agrocearense já está de olho no que vem pela frente. Quais são as oportunidades e desafios para o ano de 2025? E para responder essa pergunta, nós conversamos com Amilcar Silveira, o presidente da FAEC, e Germano Blum, gestor de agronegócio do Sebrae, que trouxeram insights valiosos sobre o que esperar para o desenvolvimento do setor em 2025. Confere. O ano de 2024, eu acho que foi um ano muito bom para o agronegócio, né? Nós crescemos nas exportações, foi um setor que mais cresceu e puxou a economia para cima. Então, eu acho que tem umas bases de crescimento sustentável que já estão enraizadas. Acho que 2025 um ano de desafios, né? Principalmente a questão climática. Nós precisamos de chuvas na média ou acima da média para recarregar principalmente os nossos reservatórios. Você, infelizmente, já fez um prognóstico a princípio que ia ser abaixo, agora fez um prognóstico dizendo que ia ser na média. Nós acreditamos que vai ser na média acima da média. Peço a Deus que seja assim e que nosso reservatório esteja pelo menos aos níveis de pelo menos 50% acima, como é o caso do Castanhão, para que a gente possa ter água suficiente para utilizar nos perímetros irrigados. Os perímetros irrigados são um grande desafio do agronegócio. A agregação de valores na nossa cultura são um grande desafio. Na verdade, a federação procura sempre a formação de uma nova classe média rural. Levar economia para as áreas rurais. Eu acho que os governantes têm esse grande desafio aos próximos anos. Melhorar a sua economia, a economia seja a economia do município, a economia do estado. Na hora que ele faz isso, ele leva desenvolvimento, ele leva oportunidades e eu acho que esse é um desafio da Federação da Agricultura para o agronegócio, do governo do estado para as suas cidades e o interior. Conviver com essa quantidade de pobreza que está nas áreas rurais não é possível mais. E nós temos que agir e quem tem que fazer isso é o setor produtivo. Então, nós temos alguns projetos com o governo do estado estruturantes, que eu espero que o governador colabore para que a gente possa fazer isso junto. E esse é um grande desafio, levar vida digna ao produtor rural. Ele tem que começar agora, porque nós já estamos maduros aqui na federação. Esse é o nosso terceiro ano, entramos no quarto ano, é o terceiro ano que nós estamos à frente da federação, já amadurecemos muito, fizemos um caminho que foi percorrido até aqui, que ele levou o agronegócio e principalmente a forma da federação conduzir o agronegócio. Então, nós estamos maduros e é preciso agora a gente levar mudanças estruturais ao agronegócio Ceará. Esse ano de 2025 será um ano de levar mudanças estruturais ao agronegócio. Pois é, o PEC Nordeste do ano de 2025 será um grande desafio nosso, né? Primeiro, porque nós vamos consolidar a utilização total do centro de evento. O ano passado já foi assim e esse ano será muito mais. Então nós queremos fazer essa consolidação e esse ano tem alguns negócios importantes. O maior dele é a Feira do Município. É um resgate do passado, fazer a Feira do Município aqui. E acho que nós temos tudo a ver, as áreas, o agronegócio com cada município, né? Vamos trazer 30 municípios para que eles possam interagir. Então, inclusive, como nós estamos no começo do período junino, nós gostaríamos de ter apresentações de quadrilhas e comidas típicas, trazer um pouco do interior aqui para Fortaleza, né? Então esse é um grande desafio. O PEC Nordeste, nós já estamos com 95% ou talvez mais das áreas todas comercializadas. Será um grande sucesso, se Deus quiser, e Nossa Senhora nos ajudar. E aí vamos agora tentar trazer 200 caravanas do interior, fazer essa pujança, mostrar essa pujança do agronegócio. Na verdade, o PEC Nordeste é a demonstração da força do agronegócio. É isso que nós vamos fazer aqui no Centro de Evento, um espaço de mais de 1000 estantes para mais de 500 empresas. Vamos mostrar a força do interior, a força do agronegócio no PEC Nordeste 2025. Será no dia 5 a 7 de junho. Aproveitar aqui a sua audiência, que eu sei que você está voltando aí depois de férias, com força total, convidar todos os seus telespectadores para estar aí
no PEC Nordeste 2025. E no final do ano, no dia 30, 31 de outubro e 1º de novembro, a grande edição da Expo Cariri, que vai ser uma das maiores feiras do estado do Ceará. Pode anotar, será a maior feira do Cariri, que vai congregar ali todo mundo da região. Vamos trazer muita tecnologia, que é ela que pressupõe a isso, e também a nossa expectativa é que a gente possa colocar lá muito comercialização de bovinos, ovinos e por aí vai. Esse ano de 2025 a gente está pensando em fazer uma estratégia, digamos assim, de aperfeiçoamento da atuação do Sebrae no agro. A gente, a cada exercício, faz uma discussão no ano anterior com todos os nossos escritórios regionais e, com base nessas discussões, a gente elege aquelas cadeias produtivas mais vocacionadas de cada território e assim a gente constrói o que a gente chama de uma carteira de projetos estruturados. Para 2025, a gente elegeu as cadeias principais dos territórios, a exemplo da bovinocultura de leite, da carcinicultura, da ovinocaprinocultura, da apicultura, fruticultura e horticultura, né? São esses segmentos os principais que a gente atua e desenvolve ao longo de cada exercício. O que a gente tem procurado desenvolver nos nossos regionais, e principalmente nos gestores, é uma cultura de gestão de projetos, que isso é uma coisa nova. Ano passado a gente capacitou toda a nossa equipe dos regionais para ter mais elementos de discussão com seus atores principais como parceiros e principalmente os beneficiários, que são os produtores e donos de agroindústrias, para que a gente possa construir projetos consistentes e que esses projetos tragam resultados impactantes aos pequenos negócios no meio rural. A gente elegeu principalmente 2 resultados estratégicos. Um é aumentar o faturamento desses pequenos negócios e o outro é aumentar a produtividade também desses pequenos negócios, para que a gente possa realmente trazer mais competitividade aí a todos os negócios rurais no estado do Ceará. Eu gosto de destacar muito a questão da bovinocultura leiteira, porque é um segmento que a gente atua com mais tempo e ele tem trazido bons resultados, não só para o produtor rural em si, dentro da sua propriedade, olhando a gestão da propriedade, trazendo processos inovadores e olhando para o mercado, né? Então essas 3 coisas aí a gente tem trabalhado muito para as propriedades rurais entender que ali é um negócio e de lá ele pode tirar um bom resultado e gerar riqueza e ocupação no campo. Uma outra estratégia é com as agroindústrias, que ao longo dos últimos anos tem crescido muito a procura de não só se registrar como um pequeno negócio ou microempresa ou empresa de pequeno porte, mas também de procurar buscar selo de inspeção, até para poder ter uma melhor penetração no mercado, quer seja em nível municipal, estadual ou federal. Então o Sebrae atua muito na preparação desses negócios para poder buscar um selo de inspeção e assim se tornar mais competitivo no mercado. Muita informação para a gente se preparar. Bom, e o Agro não para e a gente segue de olho nas tendências de 2025. E o Agro no Ponto vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta! Bom, gente, o agro está cada vez mais conectado com a tecnologia e a inovação. E tem pesquisa e desenvolvimento de tecnologia sendo feito aqui, bem pertinho da gente. E a gente foi até o Instituto Federal do Ceará, no campus de Boa Viagem, para conhecer de perto projetos que estão transformando oportunidade em inovação. Confere! E no coração do semiárido, tecnologias incríveis estão mudando a realidade do agro. No programa de hoje, você vai descobrir como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará de Boa Viagem está colocando o semiárido no mapa da inovação, com soluções que unem o agro e a tecnologia. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, em especial o Campus Boa Viagem, é uma instituição que está fincada num tripé: ensino, pesquisa e extensão. A extensão faz com que tudo que nós possamos produzir de ciência e tecnologia chegue verdadeiramente ao setor que importa, ao campo. Nós estamos num campus que nós chamamos de agrotech, onde nós juntamos ciência e tecnologia na área da zootecnia, de inovação tecnológica, de ciência de dados e aplicamos aqui uma propriedade como essa de base familiar e produtor rural.
A nossa principal missão talvez seja essa conexão entre essa instituição que produz ciência, mas que também traz um resgate da dignidade dos produtores, que estão numa região semiárida, que muitas vezes ela é comparada com uma região em que a miséria é dominante. E o Instituto Federal do Ceará chega até esse momento, até essa família, esse setor produtivo e diz: nós podemos produzir mais, podemos produzir alimento com sustentabilidade. Então, para mim, hoje, é um sonho realizado quando nós encontramos produtores que têm acesso à tecnologia através de um centro criado, Centro de Difusão e Desenvolvimento do Semiárido, o CIDITES. Esse centro de inovação, através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, trouxe inovação tecnológica para diversas áreas. O Campus Boa Viagem é apenas um instrumento, através da sua equipe de pesquisadores, que faz com que o acesso a essa tecnologia esteja no cotidiano desses produtores. Isso transforma vidas, resgata dignidades, faz com que essas pessoas queiram continuar produzindo o semiárido de forma sustentável e que tenham um domingo de folga através da tecnologia, que ela consiga ter uma renda compatível com o seu trabalho. Então, eu acredito que é uma das mais belas missões que o IFCE tem quando traz para essas famílias esse nível tecnológico. Sem informação, você não vai conseguir ter a produção desejada e vai virar aquela atividade que você acha que não tem condições de dar um futuro digno à sua família. Aqui hoje é muito ao contrário, aqui hoje eu incentivo meus filhos, hoje já tenho o mais velho, hoje trabalha, já estuda no IFCE, eu fiz técnico em agropecuária no IFCE, minha esposa fez técnico lá também, e todos os meus filhos eu quero que vão para lá. Então, hoje eu posso lhe afirmar que a gente consegue sim ter uma vida digna aqui no campo. Ah, cara, acho que meu sorriso aqui já diz tudo, né? Feliz demais, satisfeito demais com a atividade, amo minha família, amo meu lugar e amo o pessoal que trabalha comigo, pessoal do IFCE, tudo faz parte da minha vida. Então, é gratidão total. No bioma da Caatinga, a riqueza em cada folha e cada flor. E hoje vamos conhecer o projeto Aromas do Sertão, que transforma esses recursos naturais em inovação sustentável. O projeto em si é um projeto chamado Aromas do Sertão, produção sustentável de materiais com substrato oriundo da Caatinga, no qual esse projeto ele tem como objetivo produzir, sintetizar, caracterizar materiais da flora local e possíveis aplicações. Bom, o projeto em si ele é dividido em dois eixos. O primeiro eixo está voltado a óleos essenciais, extração de óleos essenciais, e o segundo eixo é voltado para a questão da adsorção. Lembrando que esse projeto está dentro de uma rota do Ministério da Integração, é a rota da economia circular. Então, o projeto em si, como eu falei, são dois eixos, óleos essenciais e adsorção. E os óleos essenciais em si, eles são definidos como substâncias voláteis, oleosas, que são oriundas através de plantas aromáticas. Essas plantas, esses óleos, eles podem ser oriundos através de diversos tipos, partes da planta, como casca, raiz, flor e folha. E esse processo de extração do óleo, existem diversos processos, mas especificamente a gente vai utilizar o processo de hidrodestilação, que é o processo de baixo custo para a extração desse óleo. E para a extração do óleo a gente vai ter alguns resíduos que geralmente a gente se joga fora, né? Mas a gente vai reaproveitar esses resíduos e utilizando no processo de adsorção. Esse processo ele leva em consideração a diminuição através de uma superfície do material, no qual é dissolvido esses contaminantes na superfície desse material. E assim diminuir a sua concentração de espécies tóxicas ao meio ambiente, principalmente em meio ambiente aquático, né? Em recursos hídricos, a exemplo de pesticidas, herbicidas e entre outros. A gente sabe que o Brasil é um país rico, né, em pluralidade, mas também em relação à sua diversidade, né? E a Caatinga é um bioma único, né, único exclusivamente do Brasil e muito vulnerável, né? Então é importante a gente, na questão da preservação desse ambiente e também na descoberta de plantas, de animais que, no caso, podem auxiliar em descobertas de geração de renda para pessoas
e para a comunidade em geral. A biodiversidade da Caatinga ganha destaque com os óleos essenciais de marmeleiro e aroeira, desenvolvidos no IFCE Campus Boa Viagem. Fruto de uma demanda regional, esses óleos carregam a essência do bioma e oferecem propriedades antioxidantes, antimicrobianas e relaxantes, conquistando espaço em cosméticos, saúde e aromaterapia. Mais que a inovação, esse projeto fortalece o desenvolvimento sustentável e gera oportunidades para a comunidade local, transformando a riqueza da flora em prosperidade para a região. Que orgulho ver o Ceará investindo em ciência e tecnologia para fortalecer o nosso agro. E eu te garanto, isso é só o começo do que vem por aí. Bom, gente, o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo para a gente tomar um cafezinho e nós já voltamos. Estamos de volta e vamos falar de empreendedorismo no sertão? Bom, gente, a Caatinga, todos sabemos, é um bioma único e muitas vezes suas riquezas passam despercebidas. Mas no programa de hoje a gente vai mostrar esses tesouros escondidos, as joias da Caatinga. Confere! Do chão seco da Caatinga nasce arte, nasce cor, mãos que moldam um sertão com talento e com amor. Olha, é interessante que esse lugar é a minha vida, né? É o lugar que eu nasci, é o lugar que eu vi meus antepassados, né? E é um lugar que eu aprendi a amar de uma forma muito interessante, porque aqui eu plantei uma raiz muito profunda, não é? E que me agrega bastante a esse lugar, não só pela geografia, mas pelo sentimento que eu tenho com as pessoas que é no lugar. Na vida eu ganhei vários presentes, assim. Que eu acho que ter nascido no Ceará foi um dos. Porque eu me identifico muito com esse lugar. Eu compreendo, né, a vida nesse lugar, porque eu vivi e experimentei esse lugar desde criança. Então, eu sei a grande importância que esse lugar tem como ferramenta econômica, não é? Por ver o tanto de potencial que a gente tem no entorno, não é? Desse potencial da mão de obra, do trabalho, da coragem do sertanejo, da intelectualidade, da inventividade do sertanejo, que eu acho isso fantástica. E é assim que a gente se reinventa, é descobrindo coisas, é explorando essas coisas de uma forma sustentável e consciente, sabe? E tentando, de certa forma, conviver com esse espaço de uma forma mais plena, não é? Eu falo que, assim, meus avós, eles eram agricultores, né? Viviam da agricultura e a gente experimentou a agricultura. O meu trabalho, ele vem em torno dessa ideia, não é? De valorizar tanto a nossa história, a memória, mas também os materiais, né? A poesia desse lugar. Então, produzir joias com essa ideia, para mim é muito interessante, porque a joalheria ela não se prende somente a essa coisa do objeto de uso pessoal, mas ela conta também história, né? E que acaba falando do meu povo, falando da nossa história, que isso me agrada muito, né? Por desenvolver esses materiais, essas joias com materiais aqui da região. E aí você tem uma visão muito interessante de preservação das áreas de exploração, não é? A sustentabilidade é o primeiro ponto onde nosso trabalho se conecta com o mundo, né? Com a ideia de gerar um mundo com uma outra filosofia, não é? Com a ideia de agregar valor ao sertão. Um exemplo da coleção de Mandacaru, que ela traz toda essa coisa mais simplória do sertão, com os espinhos, com essa coisa da aridez do sertão, mas ela traz uma filosofia tão bacana, com essa poesia das cores, onde você encontra nesses espinhos todas as tonalidades da cor da pele. Isso para mim é fantástico e é lindo e me faz entender que o sertão tem valor e que a coisa mais interessante é que a gente aprenda a dar valor a essas coisas. Porque na realidade, quando a gente valoriza isso, você está dando o real valor que cada coisa realmente tem. Então são materiais exclusivos que não é encontrado em todo lugar, somente na Caatinga, na aridez da Caatinga. Então por isso é tão importante para mim e traz essa coisa do sertanejo, né?
essa coisa de ser forte, de não baixar a cabeça. Então isso é uma coisa que eu acho fantástica. Toda a coleta de material aqui da fábrica é feita por nós. Embora a gente receba alguma coisa de alguns garimpeiros, pessoas que passam aqui e acabam trazendo materiais que a minha ideia de produção é agregar valor a materiais mais simples. Então eu tenho pedras que eu encontro no jardim e faço uma joia linda, totalmente exclusiva, porque é uma peça que você agregou um valor pelo design. Então isso é muito interessante e torna isso uma coisa totalmente exclusiva por ser única no mundo. Então isso é poesia e é dessa forma que a gente imagina toda essa construção dos materiais, da seleção dos materiais, da coleta desses materiais, a importância das pessoas que residem nos lugares onde esses materiais são extraídos, né? E, assim, de certa forma, a gente acaba plantando um pouco no coração das pessoas a importância da preservação dessas áreas, sabe? Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para as pessoas e aí é como se eu desse uma palestra para falar desse assunto de uma forma meio camuflada. Mas a gente acaba, de certa forma, levando essa informação e mostrando para as pessoas do lugar a importância de tudo isso, sabe? A grande importância, tanto econômico quanto social, de todo esse processo. Interessante que as joias que a gente produz aqui, ela tem um resultado muito orgânico, sabe? Então elas se adaptam aos lugares, aos processos, né? E, com relação aos espinhos de Mandacaru, tem uma coisa muito interessante que ele muda de cor com o tempo, então ele envelhece junto com você. Isso é muito interessante. E uma coisa bacana, ele vai ficando cada vez mais belo, mais interessante, sabe? Então, antes de produzir essas joias, eu fazia pesquisas para saber o quanto esse material duraria, como seria essa relação desse material com o corpo humano. E todas essas questões são abordadas e foi completamente positivo, porque é um material muito interessante, que se renova, que se refaz. Então, eu acho que produzir joias com essa ideia é uma das ações mais interessantes que a gente desenvolve aqui dentro da oficina relacionada à sustentabilidade. Sertão para mim é minha vida. Sertão é quem eu sou realmente, sabe? Eu sempre tive muita consciência de quem eu era, né? E essa coisa de viver no sertão, né? E de respeitar essa raiz, para mim sempre foi muito importante, que é a referência realmente que eu carrego para qualquer lugar. Para onde eu vou, eu acho que em qualquer lugar que eu esteja no mundo, eu sou um representante desse meu lugar, desse meu espaço. O trabalho que eu desenvolvo é voltado para a ideia de mostrar esse lugar como realmente é, com essa poesia que é o sertão, com todo o valor que tem o sertão. Então é assim que eu me comporto diante do mundo, diante da forma que eu vejo esse lugar como uma parte de mim, como eu também sou parte dele. É mais ou menos isso. E é direto do Sertão Central que Antônio Rabelo transforma o simples em extraordinário. Conhecido como o joalheiro do sertão, ele combina materiais naturais da caatinga, como sementes, espinhos e pedras, com técnicas refinadas de joalheria, criando peças únicas que carregam a alma do Nordeste. Com mais de 3 décadas de dedicação, seu trabalho já cruzou fronteiras, sendo reconhecido nacional e internacionalmente. Recentemente, Antônio recebeu o Prêmio Sereia de Ouro, um dos maiores reconhecimentos culturais do Ceará, por sua contribuição em valorizar a arte e a identidade sertaneja. Suas joias não são apenas adornos, são histórias do sertão contadas em ouro e prata. E é muita riqueza natural e cultural que a gente tem no nosso Ceará. Então vamos seguir preservando e valorizando tudo isso. E vamos falar da força que move o agro? Conheça a linha de picapes da Ford. Seja para enfrentar os desafios do campo ou garantir o conforto e a potência que você precisa, a Ford traz as melhores opções para o produtor rural. A Ford Ranger, a picape mais premiada do Brasil, com a confiança, tecnologia e conforto para quem não pode parar. Maverick,
design inovador, desempenho desportivo e conforto de SUV. Dirigibilidade perfeita para o trabalho e o lazer. F-150, a picape mais potente do Brasil. Luxo, potência e tecnologia para quem quer o máximo, dentro e fora da fazenda. Ford, sempre pronta para o campo, sempre pronta para você. E o programa Agro no Ponto fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa de estreia. E a segunda temporada tá aí, cheia de conexões e novas histórias. Fica ligado com a gente. Me segue lá no Instagram e continue acompanhando as aventuras pelo campo e muito mais sobre o agro cearense. Bom, e a gente fica por aqui. Eu desejo a você um ótimo sábado. Continue ligado na TV Jangadeiro e a gente se vê novamente na semana que vem. Um cheiro e chama no agro!